JEP39, o novo BDR que paga dividendos, que está comprando um ETF ativo lá de fora. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, eu comento se você prefere aí estratégias que pagam dividendos ou se você é da acumulação, tá certo? Bora então olhar aqui rapidamente esse novo BDR aqui, que foi lançado agora, enfim, no finalzinho de fevereiro, que pega aqui o ativo JEP lá da JP Morgan, um banco absurdamente relevante aí para, enfim, para todo mundo, né? Ele influencia a sua vida querendo ou não, tá? Então, para você que não conhece aqui a estratégia geral do JEP, né? O que ele é na prática, ele é um ETF lá dos Estados Unidos, que ele não é passivo, ele é ativo. Tem uma diferença pequena, não muda tanta coisa assim, né? Muda um pouquinho, mas não é algo completamente diferente. Mas basicamente ele é um ETF que ele é feito para gerar renda passiva mensal através aí das opções e das vendas cobertas. Se você já lembrou aí da Buena Vista, comenta para mim aí embaixo. No final do vídeo eu trago a comparação em relação ao SPY, né, que é o principal concorrente aqui, e trazer os prós e contras das estratégias. Tem vários riscos que muitas pessoas aí às vezes desconsideram. Então assim, de forma bem rápida aqui, né, que a gente tem alguns prospects da própria JP Morgan, ou seja, isso aqui é propaganda, eles mostram aquilo que eles querem mostrar de melhor, né, faz parte, acho que pelo menos temos PDFs para analisar, e eles mostram aqui um pouquinho em relação a esse resultado aqui, na média aí, né, de renda que o JEP está trazendo. Eu falo JEP, tá, mas se você for falar com algum gringo disso aqui, ele vai falar JEPI, né, mas enfim, né, você entendeu? Qual que é a grande questão? Eles mostram aqui que na média que o JEP tá dando mais retorno aqui, mais yield do que, enfim, né, outros investimentos lá dos Estados Unidos, tá? Então aqui eles explicam brevemente, né, o que acontece ali. Tem gestores de portfólio experientes, eu adoro essas frases, são muito legais, né? Eu acho muito massa. Usam um processo comprovado aí, décadas de experiência, usando aí ações e derivativos de ações. Né? Como assim, Anthony? O que é esse fundo? Esse fundo é mais ou menos o seguinte, cara. Eles têm lá o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. São, enfim, é um índice super relevante, super importante você estudar o S&P 500, independente se você compra ele ou não, enfim. E aí o que eles fazem com o S&P 500, né, que são 500 ações? Eles geram ali, através de uma estratégia com opções, que são aqueles derivativos, as tais vendas cobertas, justamente para fazer ali essa renda mensal. Vou falar brevemente como é que é a estratégia. Então, basicamente aqui, eles cobram essa taxinha, né, 0,35%, não é tanto assim se a gente for comparar com a média do mercado, tá? E aí eles ressaltam isso aqui, né, você tem esse portfólio de ações defensivo, que é o S&P 500, comprovadamente aí um dos índices mais sólidos, vamos dizer assim, do planeta, né? Claro, ele pega muito do boom que o mercado americano teve. Se um dia isso mudar, ele certamente não vai ser, né, não vai se valorizar tanto assim. Mas que ainda não é que ele tenha, enfim, as empresas mais relevantes do mundo estão ali dentro hoje, e aí eles juntam com essa estratégia de opções para poder fazer essa tal compra out of the money, com vencimento de um mês. Cara, isso aqui, ó, assim, de verdade, né? Eu sei que a galera aqui do canal é uma galera mais avançada, mas não dá para explicar cada detalhe mínimo aqui nesses vídeos, a gente tem que ser um pouco mais agilizado. Grande resumo aqui existem essas opções aí que são direitos de você comprar ou vender o ativo em questão. E o que eles fazem é comprar as tais calls, que é o nome da opção, para elas, enfim, né, servirem como um seguro. Né? Moral da história, eu trouxe aqui a imagem, né? Moral da história, o que acontece? Esse aqui é o resumo, tá? A estratégia ela é ativa, então ela é bem mais complexa do que eu vou falar aqui, até porque ela é proprietária dos caras, né? Certamente eles têm detalhes que eles não revelam. Mas aqui você tem o preço, basicamente, do strike das ações, e aqui você tem o lucro ou o prejuízo em relação aqui a essa estratégia de opções, tá? Qual que é a ideia aqui? Você está fazendo aqui, ó, a venda coberta, né? A tal covered call. E aí o que acontece? Você vai ganhar dinheiro aqui quando o mercado ele ficar em uma determinada faixa, entende? Ou seja, ele até pode se valorizar um pouquinho do que ele estava no momento que você comprou. Mas chega um ponto que você não lucra mais. Então o seu ganho ele é limitado. Isso aqui são estratégias que funcionam um pouco melhor em mercados de baixa. Tá? Não quer dizer que eles vão compensar as quedas, mas ele vai cair um pouquinho menos, ele vai ser um pouquinho mais estável. Mas o problema aqui é quando o mercado estoura de alta violentamente, porque daí o S&P 500, né, que é o ativo, vamos dizer assim, original aqui desse ETF, ele vai subir muito
e aí o ETF JEP não vai conseguir acompanhar totalmente aquela alta. Eu vou dar um exemplo fictício: se o S&P 500 subir 10%, o JEP talvez só suba 8% ou 7%, número exemplo, tá? Não quer dizer que vai ser nesse percentual. Em contrapartida, você recebe aí dividendos mensalmente, né, com essas opções aí gerando renda, né? Porque na prática o que acontece? Você basicamente está vendendo calls, né? Quem vende call ganha dinheiro. Tudo no mercado financeiro que você vende, você recebe alguma coisa. No mercado financeiro você pode vender o que não tem, né? Mas isso é assunto talvez para outro momento. Bom, olhando aqui bem brevemente um geral do fundo, né? Você está exposto aqui ao mercado americano, né? As 500 empresas maiores dos Estados Unidos, com esse extra em relação às estratégias aí para gerar a renda passiva, tá? Eu dei um resumão aqui, de novo, é bem mais complexo do que isso, né? Tem que falar de forma mais rápida, mas aqui basicamente você tem esses dividendos aí pingando frequentemente na conta, justamente pela estratégia aí das vendas cobertas, tá? Eles trazem um pouquinho dos resultados, eu já vou trazer no gráfico de forma mais comparada, e você tem aqui as taxas, né, 0,35. Isso tudo que eu tô falando é do mercado americano, tá? E por que eu tô trazendo esse exemplo aqui? Porque quando você compra um BDR, que é o caso aqui, né, das notícias que saíram, a galera pediu muito para eu fazer esse vídeo, enfim, tô trazendo aqui a pedido de vocês. Você tá comprando, digamos assim, um recibo, né, que é o BDR, e aí você compra, vamos dizer assim, não exatamente o ETF, né? Você tá comprando ali um lastro daquele ETF americano. A título de exposição é praticamente igual, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui um Resulta Cash que eu fiz completo com o Flávio da Global X, que eles trabalham muito com BDRs, e lá eles explicaram um montão de coisas em relação a BDRs, riscos, detalhes e também até a parte tributária, que é bem importante ficar ligado. Então aqui o que acontece? Esse BDR, quando você compra ele aqui pelo Brasil, que é o JEP 39, você está comprando lá um recibo de um ETF americano lá, né, que é o JEP original, vamos chamar dessa forma. E aí, vamos dizer assim, você vai receber, de certa forma, a variação do ativo e também os seus dividendos, claro, tomando os devidos cuidados aí, que eu já vou explicar quais são, tá? E claro, você não pode esquecer de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, isso é muito importante, não deixa para depois. Aqui, antes de mostrar o gráfico na prática, ele traz aqui algumas informações gerais, tá? Eu só queria chamar um pouco de atenção, porque assim, ó, a estratégia de venda coberta aí, não só venda coberta, tem outras, tá? Essa é a mais comum, vamos dizer assim, né? Você faz essa venda dessas opções. Ela realmente funciona melhor em mercados aí mais laterais ou de baixa, vamos dizer assim. O problema é que nas altas, quando são ativos que sobem muito rápido, muito forte, eles podem deixar um percentual considerável aí de ganhos do fundo, né? O fundo não vai se valorizar tanto quanto o ativo original. Então isso é existe esse certo risco de você ficar um pouco descolado e não ter a valorização integral da cota, né? Então aqui a gente já tem uma informação bem importante, né? Quem busca renda passiva, independente se é em dólares, em reais, né, tá trocando aí muitas vezes a eficiência tributária e também o retorno total por essa forma aí de receber o dinheiro mensalmente, tá? Sei que muita gente gosta, na minha opinião, é um público bem específico, mas você está realmente fazendo um trade-off, né? Não existe almoço grátis, você tem que fazer uma escolha. E aí quando você escolhe esse tipo de estratégia, você muitas vezes abre mão desse ganho que, olhando para o S&P 500, agora recentemente, cara, subiu muito, subiu bastante. O próprio JP Morgan traz aqui, né, nessa fact sheet aqui com diversos pontos e estatísticas, né? Eles trazem aqui, ó, o B1, que é o próprio S&P 500, também as informações próprias aqui do JEP, né? Acho que mais fácil mostrar só esse gráfico aqui, né? Eles trazem aqui, enfim, a performance do ano fechado, né? E eles mostram aqui como o S&P 500, que é esse cara aqui, né? Lembra o B1, que é o Benchmark 1, ele teve aqui valorizações muito mais expressivas. Ah, mas caiu aqui também. Caiu também, é verdade. Mas no acumulado, isso acaba sendo menos relevante, porque é um ativo que historicamente subiu bastante. Se fosse um ativo que ficou mais de lado, isso seria, ou então menos volátil, né? Isso seria menos relevante. Mas eles geralmente, enfim, não tem tantas opções assim de ETFs de venda coberta para esse tipo de ativo, né? É porque muita gente não se interessa, né? O que eles vão falar? E a verdade, pô, você quer investir no S&P 500 e ganhar renda passiva? Esse produto faz isso. Pô, S&P 500 subiu pra caramba, acho interessante. Pô, renda passiva, acho interessante. É isso que as pessoas pensam. E aí acabam criando esses produtos para atender esse público específico. Não estou dizendo que está errado nem que está certo, estou dizendo que é o que acontece, é um fato, tá bom? E aqui eu estou trazendo visualmente, né, só para deixar bem enriquecedora a análise,
visualmente dá para perceber bem o seguinte, né? Aqui em cima tá o SPY, que é o S&P 500, tudo em dólares. E aqui tá o JEP, que é o ETF que compra o S&P 500 e também faz a estratégia lá da venda coberta, né? Dentre, até às vezes eles fazem outras, tá? Mas aqui acho que é só venda coberta mesmo. E o que acontece? Quando a gente pega aqui, antes do JEP ser lançado, você não pode comparar, né? Não é justo. E quando a gente coloca desde o seu lançamento, o S&P 500 convencional, que é aquele ETF que não tem venda coberta, que ele não paga dividendos relevantes frequentemente, ele paga lá uma merreca lá, porque eles têm que pagar alguma coisinha, mas se você busca renda passiva, é muito difícil viver de S&P 500, né? Pensando em receber dividendos, se você faz vendas é diferente. E aí o que a gente tem na prática, né? Que nesse período aqui, desde 20 até agora, né? Já estamos em 26, não deu 6 anos ainda, mas em breve vai dar. O S&P 500 em dólares subiu 129% e o JEP 82%. Então você deixou aí na mesa um valor considerável porque recebeu ali os dividendos daquela operação aí, dos dividendos sintéticos, né? Esse é o nome da operação em si. Aí você fala, não, Anthony, mas o dividendo, ele caiu na minha conta. Aí eu falo que sim, é verdade. Mas esse gráfico que está sendo mostrado, ele já foi reinvestido. E aqui tem um porém, né? Quando os dividendos caem na sua conta, tem alguns impostos que eu já vou comentar agora adiante alguns detalhes. Então, se você, por exemplo, pegou os dividendos que o JEP pagou, que é na faixa aqui, ó, de 8%, aqui, né, 8% de dividend yield aqui anualmente falando, na média, tá? Não é exatamente sempre isso, mas é na média, dá para considerar isso. Então, o que aconteceu? Você recebeu esse dinheiro e você paga um impostinho. É a vida, né, galera? Pagar o impostinho, né? Tem que pagar. Lá nos Estados Unidos é 30%. É caro, né? Eu acho caro. E aqui no Brasil é 15%. Mas esse ativo ele é americano. Então você paga 30%. E aí o que acontece? Se você não reinveste ele, olha o que acontece aqui, ó. É só apertar nesse botão. ADJ, né? Adjust Data for Dividends. Olha que legal. E aí a gente percebe que ele ficou praticamente de lado. Ou seja, você teve aqui sim um retorno fora os dividendos, mas ele não foi tão grande assim, né? Foi 12%, não é tanto, não é um retorno tão grande, quase 6 anos, pô. E em dólar mesmo assim, né? Enfim, o S&P 500 subiu 112 aqui, sem aqueles dividendos agora. Ou seja, ele ficou meio que de lado. Por quê? Porque a venda coberta aqui, ela praticamente funciona como uma venda forçada, só que você está pagando 30% de imposto ao invés de 15%, e você também, infelizmente, está vendendo às vezes em momentos talvez que não tinha necessidade, né? Aí depende muito da carteira em si, de como é que está todo o portfólio. Ou seja, você realmente abre mão desse potencial de alta, porque pode notar, né? Quando o S&P 500 aqui, por exemplo, ele dava essas estilingadas mais violentas, o JEP ele subia, mas não subia tanto. Lembra do exemplo que eu dei no início do vídeo, né? Se o S&P 500 subia 10%, por exemplo, o JEP ia subir 7%. Isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é exatamente esse percentual. Mesma coisa aqui, né? Olha a talagada que deu, e aqui o JEP também subiu, mas foi um pouco menos relevante, né? Ah, Anthony, quando cai? Ó, o S&P 500, ele despencou aqui, né? Em abril do ano passado, lá nas tarifas do Trump. Quem lembra disso, né? Esse final de semana eu soltei a análise das carteiras recomendadas lá na Central Resulta Capital. E eu falei, né? Pô, pessoal, agora guerra e tal, né? Que loucura. Quem lembra das tarifas do Trump? Ninguém mais lembrava já, né? Todo mundo já esqueceu disso aqui. E todo mundo, infelizmente, perde o foco rápido, né? Nosso trabalho aí é realmente seguir no plano. Então o S&P 500 derreteu, né? Caiu aqui, ó, quase 20%. E o JEP também caiu, né? Ó, o JEP também teve aqui a sua queda, mas ele caiu só 10%. Ou seja, é verdade. Em mercados de queda, você tem aqui a venda coberta gerando a renda adicional, porque você realmente ganhou o prêmio, né? Não precisou exercer lá aquelas opções, né? Você se beneficiou da venda, e aí beleza. Só que como são mercados de alta, esses momentos não duram muito, né? E aí na recuperação, putz, a recuperação aqui é bem rápida, foi bem rápida nesse caso aqui, mas aí de novo ele não conseguiu acompanhar totalmente. Então não estou dizendo que é um ativo ruim, que é um crime você, né? Estou dizendo o seguinte, você está trocando aqui um potencial de alta em relação aqui ao ativo original, ativo cheio, vamos dizer assim, né, que a gente fala, por essa renda passiva mensal. Se você precisa disso na carteira, se você realmente faz questão disso, aí é uma opção que você pode considerar. Eu já vou trazer algumas comparações para você ficar esperto de detalhes.
Agora, se você não precisa usar diretamente os dividendos ou a renda, ou se você está em fase de acumulação, que é 99% das pessoas, tá? Aí realmente não é nem o JEP, de forma geral os dividendos não são a melhor escolha por conta da ineficiência tributária. A gente olha aqui para ativos mundiais, né, globais principalmente, infelizmente não tem esse negócio de isenção de imposto de renda, né? Tudo que é bom as pessoas cobram, né? O que é grátis geralmente é porque ninguém estaria pagando, né, se fosse um mínimo caro. Então, aqui no Brasil existe de fato a isenção para diversos investimentos, mas isso é claramente uma sinalização de que, cara, se não for isento, vai dar muito ruim. Mas sim, vai dar muito, muito ruim. Só você imaginar os CRIs e os CRAs, se eles tivessem 15% de imposto lá nos cupons, ou que seja, né? Cara, ia ser muito ruim para aquele mercado. Ninguém ia querer fazer isso. Simplesmente ia acabar com a indústria. E aí nos países desenvolvidos é muito comum cobrarem sobre os dividendos, porque, cara, todo mundo quer, né? Todo mundo acaba estando interessado em estar investido lá, tá? Essa é a explicação mais resumida possível. É claro que se você buscar detalhes econométricos e outras justificativas de política, você encontra também, mas não é relevante. E por fim aqui, tem alguns outros comentários que é o seguinte, né, cara? Primeiro, o JEP, ele é um BDR, tá? Então o BDR, ele tem um market maker não tão eficiente quanto um ETF convencional. O que acontece? Quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que ele às vezes não é tão eficiente assim. Tem que ficar um pouco esperto para não pagar caro para entrar e para sair. Não quer dizer que também o market maker não existe. Existe. Geralmente existe. Teria que ver o contrato exato lá, né? Geralmente existe. Mas não é tão eficiente quanto um ETF do Brasil, por exemplo. Outro ponto. O market maker dos ETFs ativos, estou falando agora lá dos Estados Unidos, também não é tão eficiente assim quanto dos ETFs passivos. O JEP é um fundo gigantesco, tá? Esse cara aqui, ele é muito, muito relevante lá nos Estados Unidos. Ele já é famosão, tem bastante grana investida nele, né? Ou seja, isso aqui com certeza gira bastante dinheiro todos os dias lá. Mas, ainda assim, para o market maker, por exemplo, isso aqui eu estou falando mais para quem é raiz do canal e realmente ficou até o final. O market maker, quando é de um ETF passivo, ele já sabe exatamente aquele índice. Então ele pode calcular de antemão, ele consegue fazer algumas suposições de antemão pelo índice e conseguir arbitrar um pouco melhor. Quando o ETF ele é ativo, ele também divulga aí todos os dias a cesta, e também divulga o que está no balanço, lá, ok? O market maker ele vai fazer a conta para manter aquilo dentro do spread, enfim, né, para prover a liquidez. Mas tem o detalhezinho de que ele é ativo. Então, de um dia para o outro, eles podem trocar, né? Ali os ativos que estão ali, enfim, ele vai mudar em um dia, vai divulgar a nova cesta e tal. Então, não é tão eficiente assim. Com certeza o market maker deixa uma folguinha, porque senão o risco é dele. Então, enfim, faz parte. Bom, moral da história. Vamos lá. Então, eu já entendi aí, que você entendeu também, em relação aqui aos riscos de deixar dinheiro na mesa, né? Isso aqui é a mesma história, para quem ficou até o final, né? Vamos lá, a mesma história que os ativos da Buena Vista, né? Que fazem a venda coberta. Você abre mão de uma potencial alta, e aí você troca isso pela renda passiva aí recorrente e assim por diante. Eu trouxe aqui, ó, o SPY, que é o ativo da Neos, né? Que é a parceira da Buena Vista, para fazer a comparação, né? Por quê? Porque todos eles olham para o S&P 500. E olha só que curioso, quando a gente pega esse período aqui, né, que o SPY foi lançado, não dá para olhar antes dele, né, a gente tem que ele também perdeu do S&P 500, ele sempre vai perder do S&P 500 se o S&P for um mercado de alta, tá? Isso o próprio Renato, né, CEO lá da Buena Vista, falou para nós no ResultaCast. São ativos que não foram feitos para bater o índice original, eles não vão bater, e a expectativa de quem investe nesses produtos é necessário ter esta clareza, né? Mas ele teve aqui um desempenho melhor, por exemplo, do que o JEP. Tá? Ou seja, essas operações com opções, elas são extremamente complexas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a forma como a galera da JP faz a venda coberta é diferente dos caras da News, que é diferente dos caras da Global X, que é diferente de várias outras empresas que fazem estratégias similares a essa. Ou seja, depende muito do fundo, quem vai performar melhor, quem vai performar pior, e mais do que isso, sabendo que todos eles, né, cara, muito provavelmente vai ficar abaixo do ativo original, faz parte. Outros pontos bem relevantes, taxas e impostos. Para quem ficou até o final aqui, já é raiz do canal, já se inscreveu, já deixou o like, às vezes já é cliente nosso, né? Você sabe que eu sempre falo que os ETFs, eles tendem a ser os instrumentos mais eficientes tributariamente falando. Mas eu concordo que quando eu falo isso, às vezes para quem não conhece, é uma meia verdade, né? E realmente, alguns casos
tão ruins, tributariamente falando, tá? Cara, infelizmente é inviável, na minha opinião, tá? Vou dar um exemplo aqui do BDR, que tem uma estrutura aqui tributária que, na minha opinião, é meio doída, tá? O que acontece? Você paga 30% de imposto de renda lá nos Estados Unidos, porque o dividendo é tributado lá. Ok. Depois, quando ele vem para o Brasil, você não precisa necessariamente pagar de novo o imposto, né? Porque vai até 27,5 e tal, você já pagou, segundo o próprio Flávio da Global X, eu vou deixar o ResultaCast recomendado, isso pode gerar até alguma vantagenzinha ali, enfim, você não precisa pagar 2 vezes. Mas no caso do BDR, você tem ali alguns cuidados para tomar em relação às taxas e impostos, né? Primeiro, esses 30% que foi do dividendo. Segundo, você pode ter aqui alguma taxa em relação à instituição que guarda aquele ativo. Por quê? Porque o BDR não é ele é um recibo, é um recibo lastreado no ETF original, então pode haver alguma taxa. E depois você ainda tem o câmbio desses dividendos que eles caem na sua conta líquidos. Então, moral da história, quando o dividendo cai na sua conta de um BDR, ele já cai líquido para você usar, não precisa pagar mais nada, tá tudo certo. Só que até ele cair na sua conta, foi descontado bastante coisa. Por exemplo, teve os 30% do dividendo, que foi o imposto lá do americano. Depois, pode ter alguma taxa desse banco que está fazendo a guarda do ativo. Pô, se for 5%, isso aqui já é muito. Isso aí claro, tem que ver cada caso, tá? Cada caso, isso aqui deve ter uma variação absurda, dependendo de um monte de coisa. Mas já é bastante. Depois, quando você não, né? A instituição financeira que intermedia tudo isso, ele vai fazer um câmbio, porque o BDR pagou, sei lá, $10 de dividendo. Só que daí você tem que receber isso em reais. Então existe um câmbio para transformar isso em reais. Só que o câmbio você vai pagar spread e às vezes paga o IOF também, lá dentro, né? Você não precisa desembolsar nada, só que você recebe menos dinheiro, entendeu? Ou seja, tem vários custos ali no meio do caminho que torna, não vou dizer que é inviável totalmente, tá? Mas acaba sendo um pouquinho mais dolorido, né? Para outros casos de outros investimentos também tem várias dessas taxas ali embutidas, mas às vezes não são tão altas, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, porque você está abrindo mão aqui tanto de uma alta potencial do ativo, que é uma escolha sua, quanto a essa modelo tributário que foi construído aí pelos governantes, né? Enfim. Então quem investe nesses produtos tem que ter essa clareza. Ah, Antônio, é proibido? Não, não é proibido, né? A escolha é sua. Como eu já disse, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas tem que tomar esses certos cuidados. Claro, se você quiser saber muito mais sobre os ETFs, montar uma carteira pensando aí nos seus objetivos, perfil de risco, mesmo que você busca aí renda passiva, né? A gente tem as carteiras tanto para quem quer crescimento quanto renda, tudo junto lá na Central. Você pode conhecer um pouquinho mais aqui da Central Resulta Capital, que é o nosso ecossistema completo, tá? E por fim aqui eu quero saber sua opinião, se você gostou aqui do JEP convencional, o JEP 39, se você investe diretamente lá fora, se você prefere aqui os ativos que não pagam dividendos, que acaba sendo o meu caso, por exemplo. E claro, né, eu vou deixar um lembrete aqui no final para quem realmente ficou até o final, e eu vou reforçar muito, tá? Não é merchan, não é publi, mas a questão da Buena Vista, que eu sei que muitos de vocês vão comentar ali embaixo nos comentários, tá? Ela realmente é diferente do JEP, né? Por quê? A Buena Vista tem aquele acordo entre empresas, News e Buena Vista, que eles recebem os dividendos sem pagar 30% de imposto dos Estados Unidos. Eles pagam 15%, pagam nada, na real, você paga 15% aqui no Brasil, né? Eles pagam 0% nessa virada. Ou seja, tributariamente falando, eles têm uma vantagem. Agora, vale a mesma regra em relação a você deixar um potencial valorização dos ativos. A gente tem um exemplo aqui, ó, o SPY tem uma vantagem tributária, nem está nesse gráfico, mas ele tem, e ainda assim você não bate o S&P por conta dessas vendas cobertas. Então, comenta para mim aí o que você acha em relação a essas estratégias, se está interessado nelas, se gostou, se não gostou, qual que é o ETF que você gosta mais. E para quem quer realmente o detalhe dos BDRs, eu vou recomendar nesse vídeo aqui, que o Flávio fez uma entrevista sensacional, deu detalhes sobre o processo minuciosos dos BDRs aqui do Brasil. Vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital.